Espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? Nós vamos falar hoje sobre o transtorno de personalidade narcisista. E isso realmente tem seu nome inspirado num mito originário da mitologia grega, o mito de Narciso, o qual ele se apaixona tanto por ele mesmo que ele se olha a imagem no rio e ele se afoga. O transtorno de personalidade narcisista antes de ser uma doença, uma maneira da pessoa ser nesse mundo, existir nesse mundo. Nós estamos falando da pessoa que tem uma disfuncionalidade na sua autopercepção. É uma pessoa que se percebe grandiosa, merecedora de tudo, e acha que todas as pessoas ao seu redor não estão suficientemente qualificadas para estar com ele. Ele tem uma visão negativa dos outros, tem uma arrogância muito grande, além da inveja, né? Tem aquela música, quando Deus me desenhou, ele estava namorando. Realmente é isso que a pessoa pensa, uma pessoa narcisista, que ele pensa que Deus gastou um pouco mais de tempo e usou um pouco mais de material qualificado para construir aquela pessoa, o tanto que ele acha que ele é bom. E que todas as pessoas estão ali para servi-lo, né? Na verdade, para idolatrá-lo, né? Às vezes também a questão de relacionamento com essa pessoa é muito ruim. Por quê? Porque a pessoa não tem nenhuma troca nessa relação. É mais ou menos um vazio, né, que a pessoa tem com essa pessoa, que ela só se acha o melhor de tudo, né? E vem falando um pouquinho sobre as causas desse transtorno. Quais são essas causas, né? Não estão totalmente exatas, mas elas podem incluir alguns fatores, como genéticos, influências ambientais, na criação e traumas passados, e fatores neurobiológicos também. A questão da população, né? Dos indicadores de saúde, o transtorno ele pode afetar 6,2% da população, sendo os mais comuns nos homens, mas não significa que não tenha mulheres também, né? Principalmente fala-se muito de mães narcisistas, né? E isso é diagnosticado através dos indicadores do DSM-5. E vem falando um pouquinho também sobre a população em risco, Davi. Bom, a população em risco, na visão psicanalítica, ela se dá justamente por uma provável relação materna ou paterna faltosa na vida do indivíduo. Ou seja, a capacidade de amar o outro é uma característica bastante ausente no narcisista, pois para o Freud só é possível amar o outro se você já foi amado por alguém, que seria a mãe, no caso. Aquele que não teve uma figura que cumpriu esse papel, provavelmente terá mais chances de desenvolver esse transtorno, né? Para o tratamento, é fundamentalmente a psicoterapia. Os medicamentos eles podem ser utilizados e etc. no decorrer do processo terapêutico, né? Vai depender do psicólogo, do psicanalista, porque o narcisismo ele pode gerar outras doenças, né? Por exemplo, a depressão. Né? Quanto à crítica, na cultura atual, o problema latente é o narcisismo paulatinamente sendo aceito como um tipo de comportamento fora do âmbito patológico. Ou seja, uma série de comportamentos que estão sendo normalizados. As redes sociais, por exemplo, é uma ferramenta perfeita para espalhar o narcisismo de forma normalizada. A importância do eu, essa veneração do corpo, da alimentação, do falar de si mesmo, do que você fez, isso é cada vez mais uma referência de comportamento no ser humano. Uma outra questão elaborada pelo Leste, um historiador americano, é a percepção da invasão social do eu, ali na década de 70, uma cultura que estava começando, conhecida ali como propaganda, cinema, astro. Ele percebeu o surgimento da celebridade, esse ser que fica famoso por falar de si mesmo, né? Hoje em dia, se você for tão narcisista, talvez você ganhe patrocínio nas redes sociais. E, bom, desde só ter ambição em pensar em carreira profissional, não ter filhos, não ter casamento e esse tipo de coisa. A gente fala sobre os desafios e conquistas também, né? Porque essa personalidade, como a pessoa ela não enxerga que ela tem algum problema, então é difícil ela procurar ajuda, né? E às vezes as pessoas que querem procurar ajuda têm um custo muito oneroso, né? Com questão de psiquiatria, questão do psicólogo, né? Talvez também a questão da divulgação, né? Às vezes não é tão divulgada, então as pessoas acabam não procurando atrás. Então, assim, com o tratamento sendo eficaz, eu acredito que sim, muitas pessoas podem ter uma mudança de comportamento quando querem, quando reconhecem, né? E a questão da divulgação também, melhorando a questão de divulgação, até a questão das características, as pessoas se colocarem, né? No lugar, podem sim ter um tratamento correto. E a gente aproveita também para falar do Setembro Amarelo, né? Sobre os demais transtornos para as pessoas que querem procurar ajuda. Esse é um mês aí que realmente é bem adepto a isso, né? Muito obrigada.